Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 13 de abril de 2022 e essa é a abertura do nosso ciclo de conversas sobre a doença de Pompe. Pompe é uma doença genética neuromuscular degenerativa progressiva que causa fraqueza muscular em todo o corpo, debilitando órgãos importantes como o pulmão e o coração, entre outros. No mês de abril, nós celebramos o Dia Internacional da Doença de Pompe, um mês que tem como objetivo a conscientização sobre a doença. Nossa intenção aqui é divulgar sobre essa síndrome rara na esperança de que os pacientes tenham o diagnóstico correto em menor tempo possível, pois quanto mais rápido o paciente começar os tratamentos, maiores serão suas chances de melhor qualidade de vida. A doença não tem cura, mas tem tratamento que pode estabilizar a progressão. Esse tratamento é feito com a aplicação da enzima que o corpo não produz, aliadas à fisioterapia especializada. É o que vai evitar que haja evolução dos danos musculares. A conversa que teremos aqui hoje será informal, com pacientes e mães de pacientes em todas as idades e diversos graus de evolução da doença. Na semana passada, nós da Abrapompe, Associação Brasileira de Parentes, Amigos e Pacientes de Pompe, tivemos o prazer de participar do Congresso Internacional de Pompe, o qual reuniu várias associações importantes da América Latina e teve como nosso representante o Dr. André Macedo, renomado médico especialista em doença de Pompe. Estamos muito contentes de trazer mais um evento para espalhar conhecimento sobre Pompe, que até pouco tempo era tão pouco falada e quando se falava era com muita negatividade. Nosso objetivo neste mês todo é mostrar que, apesar das dificuldades, existe sim uma vida normal para portadores de Pompe. Lembrando que amanhã teremos nosso segundo dia do ciclo de conversas, um bate-papo com o médico Dr. Trajano Aguiar, especialista em doenças neuromusculares e genéticas, para explicar de forma simples e descomplicada sobre Pompe, tirando dúvidas que foram enviadas por pacientes e perguntas que forem surgindo no decorrer da live. Agora eu vou receber as nossas convidadas. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Essa é a Obrigada. Michele. Tudo bom? Tudo. Letícia, Olá, seja muito bem-vinda, a mãe da Estelinha. boa noite. Boa Boa noite. noite. Michele, é a mamãe do Eu? Gael. Gael tem 2 Sim. anos, é do Rio de Janeiro. E vamos às perguntas. Como Bora. foram os primeiros sintomas? Então, o Gaelzinho começou com os primeiros sintomas com 3 meses. Foi a parte respiratória dele. Ele começou a ficar muito ofegante, parecia uma criança asmática, né? Conforme eu detectei, eu levei até o pediatra, foram 4 pediatras daí então, e eles falaram que era normal. A ausculta pulmonar estava normal, que não tinha nada. Meu filho era perfeito. Só que eu sempre relatei que tinha alguma coisa de diferente. Não estava normal. Daí, quando chegou a fase dos 9 para 10 meses, começou a evoluir a parte motora. Sim, a Letícia. Letícia é mãe da Estela, é de E São Paulo. A Estelinha tem 2 anos, é a nossa estrelinha. E a primeira pergunta, como foram os primeiros sintomas com a Letícia?
Tá. com a A Estelinha. Estelinha, a Estelinha tem 2 anos e 9 meses. Quando ela nasceu, ela é minha filha única, eu já senti que ela tinha um atraso, senti que ela era mais quietinha do que as outras crianças. Levei no pediatra, levei em vários pediatras e eles falaram que era normal, que cada criança tinha seu tempo. E uma das enfermeiras do SUS, do posto de saúde, falou: mãe, não é normal, ela tem 3 meses e ela não rola, já era para ela estar pelo menos rolando. E aí levei em vários, levei no convênio, levei em médico pago, pediatra pago, e todos falaram que ela não tinha nada. Até então a Estela tinha todos os movimentos. Porém, ela não firmava o pescoço, ela não conseguia firmar. Com 6 meses ela ainda não firmava o pescoço, né? E aí, com 6 meses, quando ela completou 6 meses, né? Ela estava com 6 meses e pouquinho, ela começou a ter falta de ar, não conseguir mais mamar, né? Começou a emagrecer porque ela não conseguia mais sugar. E aí eu levei no médico, eles falaram que era uma pneumonia. Aí dei os 5 dias de antibiótico, tudo certinho, e aí ela não melhorava. Aí quando eu levei em outro hospital, a médica falou: mãe, alguém já te falou que sua filha tem coração grande? Isso ela já ia fazer 7 meses. Aí eu falei: não, como assim coração grande? Aí ela falou: eu vou pedir para repetir o raio-x, mas por esse raio-x que você me deu, sua filha tem um coração grande. E assim que ela repetiu o raio-x, ela já internou a Estela. E aí a gente ficou 3 meses na UTI, né? Fazendo vários exames fez o teste do pezinho ampliado, fez vários exames genéticos para tentar identificar. A nossa sorte é que no primeiro dia a gente pegou um médico muito bom no plantão e quando ele bateu o olho na Estela, ele falou: como ela tem uma hipotonia, ela já é mais molinha, a língua dela é muito grande, fígado grande, coração grande, a gente já suspeita de doença de Pompe. E aí eu já comecei a pesquisar sobre a doença. Mas assim, o diagnóstico demorou um pouquinho para sair. Eu precisei insistir bastante, porque no exame, no painel de erros inatos, deu erro só em um gene, não deu erro nos 2 genes, no exame da Mendelex. Então, a gente precisou passar pelo geneticista, fazer um mapeamento genético, para no mapeamento genético identificar. Embora tenha médicos, os médicos do hospital, das clínicas falaram: mãe, nem precisava fazer o mapeamento genético, porque ela tem Pompe, a gente não tem dúvidas. Só que tem médico que, com o exame que eu tinha, eles falavam: não, tem cara de Pompe, focinho de Pompe, mas não é Pompe. Para ser Pompe, precisa dar o erro nos 2 genes. Então, demorou mais ou menos assim uns 6 meses para a gente conseguir bater o martelo e falar: é Pompe. Só que eu, como sou uma mãe muito teimosa, já tinha pesquisado bastante, insisti para que dessem a medicação para ela. E aí ela começou a tomar a medicação. Então, assim, ela internou com 7 meses e começou a tomar a medicação com 9. A gente vê que na forma infantil as experiências são variadas, mas os sintomas são quase sempre os mesmos, né? E a dificuldade para fechar o diagnóstico realmente é falada, com todas as mães relatam praticamente a mesma experiência, infelizmente. A segunda pergunta para Michele: quanto tempo até o diagnóstico, Michele? Então, depois da gente diagnosticar, depois da gente correr para tudo quanto é tipo de pediatra, foram 4 pediatras, né? Ele, quando estava com 1 ano e 8 meses, foi a última pediatra que eu levei ele. Ela me queixei da parte respiratória mais uma vez, me queixei da parte motora, que ele só andava se apoiando nas coisas, ou se a gente desse a mão para ele, mas sozinho nunca. E ele sempre passava a mão nas pernas, sinalizando para a gente que alguma coisa ia acontecer e de que ele ia cair. Ele estava sentindo dor, estava sentindo fraqueza. E assim, ele caía, logo em seguida ele caía. E não tinha forças para se levantar. Me queixei com ela,
ela simplesmente falou na consulta que isso era uma síndrome de uma criança preguiçosa. Isso é um diagnóstico que nenhum médico conhece, né? E dali, isso foi com 1 ano e 8 meses. Com 2 anos, no dia que ele completou 2 anos, dia 8 de dezembro do ano passado, 2021, ele, com aquela virose que teve de gripe aqui, ele testou positivo para influenza. Entrei com ele na emergência no dia do aniversário dele, e dali ele acabou ficando internado há 36 dias. Nesse período dos 36 dias, eu me queixei com uma das fisioterapeutas que cuidavam, né, a Rafaela, e com a Dedê, né, que são as 2 fisioterapeutas que eu tinha me queixado, e elas me deram muita atenção e levaram isso adiante. Me explicaram que sim, poderia prejudicar ele pelo fato dele estar acamado há muito tempo. Eu expliquei que ele não andava sozinho e tudo mais. E dali a equipe médica se mobilizou, não só na parte da influenza, né, que foi com um quadro de pneumonia viral, mas além de cuidar dessa parte, eles chamaram o neuro, chamaram o cardiologista. A neuro, a princípio, ela suspeitou de Duchenne, ela avaliou ele, suspeitou de Duchenne. Só que desse período, ele ficou 36 dias, saiu em janeiro. Só que em período de janeiro, não, de dezembro ainda, finalzinho de dezembro, a gente estava internado e ele ainda fez o teste da bochechinha, porque ele fez a ressonância que ela tinha solicitado, deu tudo normal. Os exames que ela tinha solicitado deu tudo normal. Aí precisou fazer esse teste genético, que era através de uma coleta numa bochechinha dele. Foi para São Paulo, até que não demorou. Por incrível que pareça, até que não demorou. Finalzinho de janeiro, saiu o resultado. E apontando para a POMP. Levei para neurologista, né, porque a gente teve dificuldade de conseguir um neuro pelo plano de saúde. Então, eu tive que pagar a consulta com a mesma neuro que atendeu ele no hospital. E ela pegou e passou pra gente deu um voucher, conseguiu um voucher pra gente conseguir fazer um outro exame, que é um tal de, acho que é mapa, alguma coisa assim. Um negócio de filtro, alguma coisa assim, era coleta de sangue. Ele fez esse exame e dali, acho que foi 1 semana, mais ou menos, saiu o resultado confirmando de que era POMP. A enzima dele, no caso, ele produz a enzima, o organismo dele produz a enzima, porém em pouquíssima quantidade, ou seja, o que é para produzir 2, não sei quantos, ele só produz 0,19, muito pouco. Ela estava explicando que ele só não avançou com as cardiopatias porque ele é uma criança que não tem nenhum problema, graças a Deus. Ele não tem traqueostomia, em vista de muitas crianças, em vista de muitos adultos também, né? Ela falou que ele só não chegou a ter algumas cardiopatias por causa dessa pouca enzima que ainda tem, o organismo dele produz. E ele hoje, a gente já fechou o diagnóstico, né? Como a gente sempre conversa. E ele agora está em tratamento, já dei entrada na enzima, né? Então, assim, para mim até que foi rápido, em vista do que eu tenho visto muita gente demorando muito tempo para poder chegar a fechar um diagnóstico. Sim. Agora vai dar o estado. A gente vê que as 2 crianças, ambas na forma infantil, mas é bem diferenciado, né? A Letícia vai falar agora da Estelinha. A Estelinha é na forma infantil. O Gael é uma forma infantil atípica, porque ele produz um pouco da enzima. A Letícia pode falar para nós, por favor, quanto tempo até o diagnóstico, Letícia? Quanto tempo até o diagnóstico? Isso. Então, quando bateu o martelo mesmo que falou POMP, demorou mais ou menos uns 8 meses. Mas ela já tomou a medicação antes. Eu insisti. Sim. Eu insisti para os médicos, porque tinha um exame que é no painel de erros inatos, e no painel de erros inatos não apontava nenhuma outra deficiência, né? Só apontava o erro no gene GAA. E
E como era muito específico, a língua da Estela era muito grande, ainda é um pouco, mas era bem maior. O fígado, tudo apontava para pompa e não tinha como ser outra coisa, né? Por isso que eu insisti bastante. Quando eles me falaram da doença, eu já comecei a pesquisar muito sobre, conversei com algumas pessoas e aí eu consegui uma doação. E aí, até a gente conseguir a medicação pelo SUS, né, pela União, a gente ficou com uma doação, que foi do paciente William, ele doou para a Estela. E aí foi assim, maravilhoso, incrível. A gente foi lá buscar, minha mãe foi buscar, armazenamos da forma correta, né? E eu dou graças a Deus por isso. Demorou mais ou menos uns 6 meses para a União mandar a medicação para a Estela. Sim. Olha, a importância, nessa conversa, a gente vê a importância da gente ter essas conversas, né? Para outros pais, mães que estão assistindo, porque eu sou mãe de paciente também, e apesar de já nascerem com os sintomas, a minha só foi fechar diagnóstico aos 12 anos de idade, e assim, a maneira que a gente vê as duas falando, Letícia, Michele, é muito diferente. Elas entendem muito mais, é tudo mais rápido, né? Então, graças a Deus, é muito bom. A gente vai continuar com essas conversas, né? Futuramente, com outros pacientes, outras histórias, porque essa troca de informação eu acho muito importante. Eu vendo vocês duas falarem assim, eu vejo a diferença muito, muito grande, graças a Deus, né? A medicina evoluiu, os médicos conhecem mais. Agora, a Michele, você já recebe a medicação, Michele, ou Gael? Sim. Então, ainda não recebo a medicação. Eu consegui os papéis, né, pela neuro que acompanha ele recentemente. Eu dei entrada pelo estado aqui do Rio de Janeiro na sexta-feira. E lá eles pediram para poder aguardar 45 dias, 45 dias corridos, ou seja, só dia 25 do mês que vem que eu vou ter uma resposta do estado do Rio para saber se o governo vai pagar, né, vai ceder a medicação para ele ou não. Então, é aquele todo o processo. Eu até conversei com a neuro dele, ela falou, Michele, vamos tentar primeiro pelo Estado, se a gente não conseguir, eu vou te dar uma outra papelada, a gente vai tentar pelo plano. Se não conseguir, a gente vai ter que o único jeito vai ser através de uma liminar. Infelizmente, o que acontece muitas das vezes. Né? Então, eu tô na esperança. Tô na esperança. O Galzinho pede, mãe, quero andar, e ele pede, ele desce do sofá sozinho, se eu não olhar, se eu não prestar atenção, o medo dele cair, né? Porque o pouco que ele andava antes, hoje ele já não anda mais nada. Não consegue mais firmar as perninhas dele. A parte da panturrilha, né? Os músculos já estão começando a ficar encurtados, porque foram 36 dias acamado. Então, assim, a parte motora acabou evoluindo, tendo um pouquinho de perda. Mas a neuro falou que dependendo do organismo dele, conforme ele começar a usar a medicação, ele pode recuperar isso, né, junto com a fisioterapia. Daí a importância da gente realmente se unir, os pacientes, familiares, associações, né? Trabalhar com parceria sempre, porque também a gente vê a diferença, né, no decorrer dos anos, a diferença até mesmo nos processos para se conseguir a medicação. A Letícia já falou mais ou menos, mas você pode repetir para nós assim como foi todo o processo para chegar até na medicação, a medicação constante que ela recebe hoje, Letícia? Tá. A medicação da Estela, a gente tentou primeiro uma papelada contra o plano de saúde dela. Eu fui instruída pelo advogado que se a gente fosse direto para a União, eles iam falar, União é o governo federal, né? Eles iam falar, olha, mas você tem convênio. Então, a gente precisava primeiro da negativa do convênio para depois encaminhar para eles, né? Para já ir de uma vez.
E foi dessa forma que eu fiz. Então, a gente tentou pelo convênio, não conseguimos, eles deram uma negativa. E aí, depois da negativa deles, a gente tentou pelo governo federal. Eu não tentei pelo estado, porque alguns pacientes me comentaram que pelo estado tinha muito atraso, que tem estado que às vezes está falido e aí precisa de ajuda, enfim. Eu sei que não é o caso de São Paulo, mas aí eu não quis arriscar, eu preferi deixar pela União mesmo. Só que depois disso, eu tive um problema com a Mil e de falta de leito, né? O médico, ele não deixa a Estela fazer a medicação sem ser na UTI. Tem que ser Eu já tenho em ambulatório, em algum outro lugar. E aí ele não deixa. Só que eu tinha um problema que toda vez que eu pedia vaga no hospital, o hospital falava que não tinha vaga de UTI. E ela só podia ser atendida em um hospital somente. Então, precisei entrar com uma ação judicial. E aí a juíza determinou que eles iam ter que ceder outros hospitais se não tivesse vaga. Deixar um hospital fixo para ela fazer. E, além disso, eles teriam que dar a medicação. Ou seja, se a União não mandar a medicação para a Estela, o plano de saúde tem que arcar com a medicação. Isso aconteceu uma vez. E a Mil me pede 7 dias para mandar a medicação. Então, teve uma vez que a medicação da Estela atrasou. E aí eu recorri e falei, olha, eu preciso da medicação. E aí eles mandaram em 7 dias para o hospital. Mas isso é um caso atípico, né? Porque geralmente eles negam. Mas acredito que seja porque a juíza falou, poxa, a medicação já é o governo que tá dando. Tipo, nem o leito vocês querem dar, entendeu? Aí ela falou, agora vocês se ferraram, que além do leito vocês vão ter que dar medicação também. Aqui a gente está falando com pacientes, né? Com mães de pacientes que têm convênio. Né? Que tem convênio. Então, por isso nós estamos aqui para pedir políticas públicas para reivindicar, porque o nosso direito está garantido lá na Constituição de 1988, mas nós sabemos que na prática não é o que os pacientes vivem no dia a dia, né? A gente está com uma questão de tempo e vamos ter que pedir uma para... eu vou fazer a última pergunta, vocês duas respondam rapidinho, porque para Ingrid, que é a outra paciente, entrar, uma vai ter que sair. Não tem problema. Tá? Então, eu vou fazer a última pergunta. Quais são as suas maiores dificuldades agora? Para a Michele, que já está chegando agora, né? Depois da Letícia. Quais são as suas maiores dificuldades agora, Michele? Então, a minha maior dificuldade, eu acho que a Letícia, né? Já enfrentou, que é a barreira do plano de saúde. Muitas das vezes a gente tenta, no caso eu tento terapia, tento médico para atender o meu filho, e muitas das vezes não tem profissional. Na verdade tem, eles falam que tem cadastrado, porém não atendem o meu filho. Nunca tem vaga, nunca tem para a idade dele, só a partir de 12 anos para cima. Mesmo você falando que foi diagnosticado com POMPIT, que ele precisa daquilo dali, você liga para o plano, você fala, eu preciso de tal coisa para ele. Eles falam que não. Então, se você recorre por fora, porque você não pode esperar, ponto, não pode esperar. É a vida do seu filho que está em jogo. Não pode esperar. Ainda mais o meu filho que está sem medicação. Então, para ele, a cada minuto é crucial. Prejudica a saúde dele. Então, como já aconteceu, eu tentei neurologista pelo plano, de todas as formas, notifiquei de que eu não estava conseguindo, eles não fizeram nada. O que eu fiz? Tive que entrar em contato com a neurologista que atendeu ele no hospital, como eu tinha falado, e tive que pagar a consulta
né? Paguei a consulta, me disponibilizei, saí de Duque de Caxias, que eu moro na Baixada Fluminense, e fui até a Barra da Tijuca, ou seja, um lugar totalmente distante. Meu filho, eu fui durante o dia, cheguei à noite, meu filho totalmente cansado, porque nem um oxímetro portátil no dia eu tinha, para poder verificar. Quando eu cheguei, entrei no dia seguinte, eles me deram a nota carioca, né, pra gente solicitar o reembolso, e o plano simplesmente falou que eu não teria direito ao reembolso porque tem médico credenciado. Aí fica a minha pergunta e minha indignação. Como é que tem médico credenciado se a gente não consegue? Me diz. Isso aí são várias negativas. São várias negativas que o plano tem. Então, para eu não ter atraso, eu tô tendo que correr muitas das vezes, em alguns casos, pelo SUS. Infelizmente. Só que isso daí eu vou ser bem sincera, não vai ficar impune. Eu vou fazer igual a Letícia. Entendeu? Eu só estou esperando juntar os laudos dos médicos, pegar a negativa, se houver a negativa do Estado, e partir para cima do plano. Aí vai ser BO. Certo. E lembrando mais uma vez que são pacientes que têm plano. Agora, a luta dos pacientes, ambas estão em cidades grandes, que têm mais acesso à saúde, né? E agora vocês vão imaginar pacientes que moram no interior, que não têm um plano de saúde. Então, assim, as dificuldades são enormes, né? Todos os pacientes relatam problemas o tempo todo. E a Letícia pode falar para nós, Letícia, quais são as suas maiores dificuldades agora? A minha maior dificuldade é conseguir achar médico competente. Você falou e até, enfim, porque a gente passa em um cardiologista e o cardiologista, nunca ouvi falar dessa doença. Aí você passa no otorrino, também nunca ouvi. Aí, eu ouvi isso há mais de 10 anos. O ortopedista, nossa, que doença é essa? Mas ninguém conhece. A questão é que os que conhecem, eles falam pra mim, mãe, você tem que ir pro Hospital das Clínicas. Mãe, não tenho o que fazer aqui. E geralmente eu que dou a consulta. As enfermeiras daqui de casa falam, que acompanham na consulta, falam, mas Lê, você que deu a consulta, você que explicou tudo. Então, assim, é triste, porque eu nem perco mais meu tempo de sair de casa e ir nos médicos que são do convênio. A gente tem um respaldo do Hospital das Clínicas. Eu gosto muito dos médicos do HC. Só que é muito difícil também tudo lá. Então, assim, eu consegui passar no neuro, no HC, a gente conseguiu. E aí a gente conseguiu passar na cardiologista. Mas, por exemplo, a Estela precisa de outras especialidades, né? E ela tá nessa fila, esperando as outras especialidades. E aí eu perguntei para a residente por que eu sempre peço endócrino e aí envia a guia para o endócrino e volta. É como se não fosse, sabe? Aí ela falou, mãe, eu não sei, provavelmente é porque ela tem convênio e eles dão prioridade para outras pessoas que não têm convênio. Só que não faz muita diferença, porque o endócrino do convênio não sabe da doença, o endócrino do convênio não sabe o que fazer. E é o direito de todos os pacientes, mesmo tendo convênio, né? Exatamente. É um direito de todos os pacientes, né? Está lá na nossa Constituição, todos nós temos direito à saúde. Aí, assim, neuro, eu pago a consulta do neuro para ela também, né? E foi graças à consulta que a gente pagou que a gente conseguiu chegar num diagnóstico, porque se dependesse do plano, a doença dela não ia ter nome nem sobrenome, eles me falaram. A doença dela não tem nome nem sobrenome, mãe. Então, graças a Deus que a gente foi atrás, que a gente se juntou todo mundo, conseguiu pagar. É um valorzinho alto, né? Mas para a Estelinha compensou bastante, assim, fazer esse esforço. Na maioria dos casos acaba acontecendo isso mesmo. Até quem não tem convênio, a família, né, tem que
ou se deslocar para cidades maiores, né? Tem pacientes que viajam 3 horas só para tomar a medicação, gente. Nem aí para fechar o diagnóstico, até para tomar a medicação, para tomar enzima a cada 15 dias, viajam 200, 300 quilômetros. E é isso, mais uma vez nós estamos aqui, né, na esperança de que divulgando, mais médicos conheçam sobre a doença, se interessem, porque alguns médicos conhecem a doença, mas nem se interessam muito, né? A gente ouve muito isso, eu levo a minha filha aqui na cidade que a gente mora, e ele, pelo convênio, e na maioria das vezes os médicos falam assim, mas doença metabólica a gente não acompanha, leva ela para o HC, onde ela já tem um acompanhamento. Então, assim, é complicado, porque a gente, os pais tentam, né, pagam convênio com dificuldade para ter tratamento na doença na cidade que mora, e mesmo assim ainda tem que deslocar. A gente vê que as dificuldades dos pais, dos familiares, são sempre as mesmas. E o que é muito difícil, também, assim, pelo convênio, eu vou te dar um exemplo de ortopedista, né? A Estela entrou na fila no SUS para colocar órtese. A Estelinha tem somos duas. Pausou? Somos duas. Aí ela entrou na fila, já tem 1 ano. Hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu. Só que nesse meio tempo, eu levei a Estela no ortopedista, antes dela completar 1 ano, e a ortopedista falou, não dá pra ver ainda o pé dela, vamos esperar mais um pouco, não vamos colocar a órtese. Aí, Estelinha é acamada. Não colocou a órtese, esperei um pouquinho, depois eu fui em outro ortopedista. Quando eu fui em outro ortopedista, o pezinho dela já tava, né, mais retinho. E aí ele falou assim, mãe, o caso dela é um caso cirúrgico. Não tem por que colocar órtese. Sua filha não vai andar. Ele falou, sua filha não vai andar, não tem por que colocar órtese. Aí eu fui em outro ortopedista. Por isso a gente falou agora há pouco que até pouco tempo a doença era falada com muita negatividade, né? Até os médicos falam dessa forma pra gente. E não é bem assim. Hoje em dia existe tratamento especializado. Com o tratamento, o paciente pode ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Aí eu fui, resumindo, eu fui em 4 ortopedistas. Um deles eu saí de lá aos prantos, chorando, porque ele falou, mãe, sua filha tem uma doença genética, ela não vai andar, o que você quer? Você quer colocar uma órtese por estética? Porque no meio da consulta eu falei, eu não consigo colocar um tênisinho nela, nada. Mas foi um comentário, imagina que a questão estética é pro bem dela. E aí eu saí de lá aos prantos. Abri uma reclamação com a Mil, né? E aí depois a gente conseguiu, saiu pelo SUS. E aí quando chegou no SUS, eu falei pra enfermeira o seguinte, tem certeza que precisa? Porque eu passei em 4 médicos e os 4 falaram que é caso cirúrgico, que não precisa de órtese. Se for para colocar uma órtese para minha filha sofrer, eu prefiro que não coloque. E aí a enfermeira do SUS falou, não só pode, como deve colocar. Porque pode piorar. Porque pode piorar. Então, assim, viva o SUS, porque graças a Deus a gente só conseguiu uma órtese por conta disso. Eu falei pro doutor, eu falei, me passa onde que precisa ir que eu mando fazer a órtese para ela. Mas os 4 me deram uma negativa. Então, graças a Deus que a gente entrou na fila do SUS, graças a Deus que a gente passou e a enfermeira falou, não só pode como deve, ela tem que colocar uma órtese, sim. Não sei por que eles falaram que não era para colocar, porque ela não pode piorar. Porque isso pode piorar. E isso também dá dor, né? Então, é engraçado, né? A gente passa em 4 ortopedistas do convênio, pessoas estudadas, para falar que não precisa, né? É muito complicado. Então, assim, às vezes E aí, imagina o pânico de nós, mães, né? Que não entendemos nada e ver divergência entre médicos, entre especialistas. Sim. Agora, né? E agora, por questão de tempo, né? Que o Instagram tem o limite.
Eu vou Ai, agradecer, tá? Foi tá bom. muito, muito bom o que falou aqui hoje. Outros mais, né? Outras famílias estão assistindo e vamos repetir, sim, vamos. Por isso que a gente colocou ciclo de conversas. Vamos continuar essas conversas, né? Nos próximos dias, meses. E agora eu vou pedir agradecer a vocês duas. Foi muito importante o que vocês relataram aqui. A gente vê que as dificuldades são as mesmas. E eu vou pedir, agradecer e me despedir disso, porque a Ingrid, eu vou pedir a Ingrid para entrar, tá? Tá Infelizmente a bom. gente não conseguiu entrar às 4, Tá bom. né? Muito Tá bom. obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo apoio que Eu vocês que dão aí pra agradeço. gente. Vocês são maravilhosos. Imagina. Não, não. Nós Deixa estamos no eu mesmo aproveitar barco. Eu sou mãe rapidinho. também, tá? Deixa Viu? eu aproveitar rapidinho enquanto a gente está na live aqui, porque quando eu mais precisei foi quando fechou o diagnóstico do meu filho. Ai, meu Deus. Foram vocês duas que, querendo ou não, me abraçaram de primeira. E peço até desculpa, Ingrid, porque quando ela veio falar comigo, eu saí metralhando a opção de pergunta, a opção de queixa. E sabe aquela coisa de mãe? Você quer resposta e você acaba se acusando. Será que eu fiz alguma coisa de errado na minha gestação? É. Sendo que é um problema genético. E isso, muitas das vezes, de início, a gente não entende. A gente vem entender depois. Então, de primeira, eu tive a Fátima, que me abraçou pela Abrapomp, pela página. E a Ingrid foi, me apresentaram ela, e foi tarde da noite, eu tinha acabado de chegar do trabalho, lembro disso até hoje. E me deu maior atenção. Então, assim, o pouco que eu sei hoje sobre POMP, o que eu consigo cuidar do meu filho, foi graças a vocês duas. Graças a Deus e graças a vocês duas. Porque se não fosse vocês, se não fosse Deus e vocês, eu estava perdida ainda, metralhando Tá, todo então, mundo, querendo saber o sempre que que alguém estava fala acontecendo. isso, eu repito a mesma história, sabe? Teve uma pessoa que eu só estou aqui hoje por ela, que é a Adriana, da AGF, que deve estar nos assistindo. E isso que eu fiz, esse papel que eu estou fazendo para a Michelle agora, para a Letícia, eu não acompanhei o início, mas esse papel que eu estou fazendo para a Michelle, a Adriana fez para mim há mais de 10 anos. E vocês duas, eu sei que vocês já fazem isso também, já passam informação para outras pessoas, já tentam ajudar outras. E é isso, nós estamos aqui para isso, para trocar informação, para conversar, correr atrás dos nossos direitos, se E apoiar uma uma coisa na importante, outra, porque a gente vira à noite, conversa de madrugada, viu? que, assim, a gente costuma falar, eu e a Fátima, a gente conversa bastante, é sobre a importância do grupo da Abrapom. Hoje eu vejo isso. A convidada que vai entrar agora a seguir, a Ingrid, ela mora praticamente do meu lado, praticamente, a gente é vizinha, né? E isso a gente foi descobrir, tipo, foi essa semana. Então, assim, para ver a importância do... É uma doença rara, mas se a gente prestar atenção, tem gente do nosso lado que às Tem vezes gente do tem nosso. sintoma ou é portador e não sabe. Às vezes está lutando para conseguir fechar um diagnóstico e está passando pela mesma situação que a Ingrid passou, que poderia ficar sem um diagnóstico fechado, entendeu? Então, nem procura muitas das vezes, tipo, a pessoa mesmo deixa levar, deixa a vida levar, como diz a música. Então, assim, hoje eu vejo a importância da Abrapomp e seria bom, né? Não sei a visão de vocês, mas seria bom se políticos, né, de consciência pudessem assistir essas lives, porque acho que eles tomariam um pouquinho da dor para si. Porque, às vezes eu fico me perguntando o que seria se eles tivessem um paciente desses na família? Será que lutaria? Né? Ao invés de abandonar a gente? Será que abraçaria essa causa? Sabe? Porque muitos, na hora de eleição, a eleição está vindo aí, muitos podem abraçar agora, mas daqui a pouco vão abandonar a gente. Então, seria bom que muitos políticos estivessem abraçando causas como essa. E coisa que eles não fazem, a gente faz. Falou muito bem. Obrigada, Michele. Obrigada, Letícia. Obrigada.
Beijo. Obrigada. Beijo. A gente viu aqui, gente, eu estou até emocionada, né? As dificuldades são praticamente as mesmas, todos os familiares relatam. Temos dificuldade com médicos, médicos especialistas e também médicos interessados. Então, quando nós encontramos médicos como o doutor André, doutor Trajano, a gente agradece muito. Eu estou falando o nome dos dois aqui, porque os dois estão com a gente essa semana, né? Mas, lógico, existem muitos outros. Quem fechou o diagnóstico da minha filha foi o doutor Charles Marques Lourenço, no HC de Ribeirão, né? E é isso, nós estamos aqui. O grupo, a importância é essa, é compartilhar a informação uma com a outra. Depois de mais de 10 anos, eu ainda estou aprendendo com elas, com a Michele, com a Letícia, e nós estamos aguardando aqui a Ingrid entrar. A Ingrid é paciente, é do Rio de Janeiro. A gente está tendo dificuldade em conectar com ela. Eu peço que aguardem um minuto, por favor. Eu acho que não vai ser possível. Infelizmente, eu acho que não vai ser possível a Ingrid participar hoje. A Ingrid é paciente, ela é do Rio de Janeiro, ela está sem medicação há mais de um ano, já está ficando debilitada, já está com problemas. Ela ia falar sobre isso conosco hoje, para a gente, né? Eu acho que eu já vou agradecer, vou agradecer aqui a Letícia, a Michele. A Letícia é mãe do Gael Levi, a Michele é mãe da Estelinha, ambas com dois. Troquei. A Michele é mãe do Gael Levi, a Letícia é mãe da Estelinha, a Estrelinha, e vamos encerrar por hoje. Agradecendo, infelizmente não conseguimos a participação da Ingrid. Vamos agendar para outro dia, porque realmente a gente não conseguiu, ela não está conseguindo se conectar conosco. Eu já agradeci a Michele, a Letícia, e quero agradecer a todos que assistiram a live. A Ingrid, eu quero agradecer a Ingrid que se dispôs a participar aqui, contar sobre a sua história. Né? E agradeço a todos que assistiram a live. Não se esqueçam que amanhã teremos o Dr. Trajano Aguiar, às 8 horas da noite também, respondendo dúvidas que foram enviadas pelos pacientes. São dúvidas importantes e vai responder perguntas que foram enviadas no decorrer da live. Eu agradeço a todos. Nosso intuito aqui, repetindo, é ajudar os pacientes, fazer parceria e divulgar a doença para que outras pessoas conheçam. Eu agradeço muito. Até amanhã.